Hoje o nosso passeio é pelo município da Serra e a gente vai revelar 2 talentos da terra, isso mesmo, 2 escultores. E a gente vai começar pelo Rodin Capixaba. Olá, Espírito Santo, especialmente os meus amigos da TV Ambiental, a TV que te reconecta com o verde, com o mundo, com o planeta, com o que há de melhor e mais saudável. Porém, apesar de estar hoje rodeado pelo verde, eu quero falar sobre outro alimento para a nossa alma. Eu quero falar sobre a arte, porque a arte, ela expressa as vitórias, as conquistas, as tristezas, o sentimento, a alegria do ser humano. E quando nós encontramos um artista que é capaz de colocar tudo isso em uma peça de arte para a gente ter em sua casa, escritório, ou na nossa casa, escritório, enfim, a gente tem algo especial, a gente tem vida em forma de arte. Por isso eu convidei a Luciane, que é uma escultura em pessoa, linda, maravilhosa como sempre. Hoje aqui emoldurada para esse sol, hein? Linda. É isso mesmo. Eu estou inspirado, hein? Manguinhos, serra. Manguinhos, serra, porque aqui nós temos um artista em seu ateliê que é considerado o Rodin brasileiro. É um peso isso, o Rodin brasileiro. Mas não só por nós capixabas que somos bairristas e amamos o Espírito Santo, não. Ele é considerado o Rodin pela crítica internacional. A Bélgica, por exemplo, é fã do trabalho do Nilson Camisão. E nós vamos conversar com o Nilson Camisão. Então antes, eu quero que a nossa querida Luciane nos fale um pouquinho sobre essa experiência de estar próxima ao Rodin brasileiro. Pois é, a gente vai contar um pouquinho da história desse artista capixaba, inclusive, Wesley. O Rodin, ele é considerado aí uma das pessoas que abriram as portas para a escultura moderna. Eu vou contar um pouquinho sobre a história dele também. Vamos começar pelo Rodin, não é verdade? Até chegarmos ao nosso Rodin. Vamos lá, agora o Rodin mundial, depois o segundo Rodin mundial, digamos assim, o capixaba. François Auguste René Rodin, mais conhecido como Auguste Rodin. Este escultor francês viveu entre 1840 a 1917. Considerado o pai da escultura moderna, foi um dos artistas mais influentes do século XX. Em 1860, fez a primeira escultura, o busto do seu pai, no estilo neoclássico, nunca exibido durante a vida do artista. Ele criou a Máscara do Homem com o Nariz Quebrado, obra que o próprio artista definiu como a sua primeira grande escultura. Anos depois, se mudou para a Itália, onde foi atraído pela obra de escultores renascentistas como Michelangelo. Para Rodin, a beleza na arte consiste em representar fielmente o estado interior, distorcendo sutilmente a anatomia. Aqui em Manguinhos, na Serra, Nilson Camisão, o nosso Rodin capixaba, mantém o seu ateliê. São quase 40 anos dedicados à arte e às esculturas. Um dom que surgiu ainda na adolescência. No fundo da minha casa tinha um barranco, né? E deu uma chuva e tal, aí caiu o barranco, eu peguei o barro e aí fiz uma escultura, né, uma figura masculina. E aí minha mãe pegou e colocou na estante. E aí passou na minha rua, né, um escultor e viu a peça na estante. E aí disse que eu estava fazendo escultura e tal, que era para minha mãe falar comigo. Você nem sabia o que era? Não, nem sabia, não sabia o que era, não tinha esse nível de informação sobre arte, né. Uma semana depois ele passou em casa e aí ele me deu as dicas, né, ele falou, passou as técnicas, né, iniciais de modelagem, né? Inclusive modelei até um busto de um Cristo, né? Ele modelou, eu fui acompanhando no processo, ele terminou e eu terminei de modelar o busto. E aí de lá para cá eu não parei mais. Nilson fez trabalhos e aprimorou técnicas na Europa, onde também morou e expôs sua arte. Em 2010, né, eu fui para a Bélgica e montei um ateliê na cidade de Genk. E aí nesse período, né, eu fiz algumas encomendas, fiz um curso de fundição na Holanda e outro curso de fundição em Gent, na Bélgica. E conheci algumas galerias, né? Fiz um trabalho, expus algumas peças na galeria Celsaman.
eu giro em torno de vários estilos, né? Eu estudei bastante os clássicos, né? Michelangelo, Bernini, Barroco, Bernini, Rembrandt, Aleijadinho, Arte Nouveau, Arte Déco e o modernismo, né? A partir do Duchamp, aquela leitura mais contemporânea e tal. Então, assim, eu não tenho muito assim, esse foco, né? Eu tenho assim, uma linha que é mais conhecida, que é o impressionismo, né? E eu curto muito a viajar nas formas, né? Eu acho que é mais importante, né? E o que dizer dessa escultura que registra um momento e suas emoções? Tinha uma criança na escola que eu dava aula, né, de artes e que tem síndrome de Down, e ela veio correndo e pulou no colo assim, da professora, né? E aí a professora abraçou ela de um jeito tão carinhoso e ela se jogou de um jeito tal que aí isso ficou na minha memória. Eu peguei rapidamente o barro, fui lá e registrei esse momento. Aqui no estado, sua arte encontra-se em muitas cidades. Em Linhares, são vários monumentos e um dos trabalhos mais conhecidos e relevantes da sua carreira, o busto do renomado cientista e ambientalista capixaba Augusto Ruski, que fica na principal praça de Santa Teresa. O busto do Augusto Ruski era meu sonho, assim, meu sonho é fazer uma personalidade, né? Para mim, assim, foi um presente, né? Porque eu fui lá no Museu Melo Leitão, fiz uma garimpagem de fotos, peguei acho mais de 400 fotos e fiquei estudando aquelas fotos e tal. E eu peguei assim, justamente um movimento dele, que do local onde ele está hoje, que é na praça, ele está justamente olhando para o museu, em direção ao museu. Então assim, eu fui feliz até nisso. A arte para mim, eu acho que é observação, a arte para mim é a vida, né? A vida, o processo humano na Terra é dependente das artes, de um modo geral, da sensibilidade, porque se não fosse a sensibilidade, a percepção de mundo, da criação, nós estaríamos na Idade da Pedra, né, ainda, né? E se você pegar a primeira escultura feita na história da humanidade foi o machado. Foi quando o homem primitivo percebeu que poderia entalhar uma forma na pedra, no caso fazendo uma ferramenta, né? E foi a primeira escultura, né? A Serra é realmente cheia de talentos. E no próximo bloco, a gente vai conhecer uma casa feita toda de pedras. Há mais de 20 anos inovando em soluções ambientais para tratamento e gerenciamento de resíduos. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Ele é autodidata, aprendeu tudo sozinho e construiu a sua própria casa de pedras. É o que você vai ver agora no Revelando o Espírito Santo, no município da Serra. E o Espírito Santo é cheio de riquezas e belezas, isso todo mundo sabe. Mas o melhor do nosso estado são os capixabas e sua criatividade. Hoje na TV Ambiental você vai conhecer uma casa exótica feita de pedras e restos de madeira. Você vai se surpreender. Pedra sobre pedra. Uma a uma, elas foram colocadas pelas mãos deste capixaba sonhador que queria apenas um lugar para morar diante das dificuldades da vida. Foi há cerca de 30 anos que o sonho de ter uma casa em Jacaraípe, na Serra, se transformou no que seria a sua essência de vida. Eu estava criando uma casa para mim morar, né? Comecei a recolher os materiais aqui na região e tinha muita pedra nos morros aqui, tem algumas pedras da praia também. Aí fiquei 2 anos construindo, morei ali na casa 16 anos
Eu já fazia um trabalho com reaproveitamento, com as raízes. Essas raízes são raízes que já foi arrancadas há muitos anos, né? Eu encontro aqui na região, às vezes meu irmão traz alguma coisa também lá da Bahia para mim, coisas pequenas. Aqui, cada detalhe chama a atenção, do piso ao teto. O piso é um grande mosaico. Em alguns pontos, o artista utiliza vidros de para-brisa de carro. E o que dizer desta ponte feita de restos de cordas e madeira, bem no teto? E a Casa de Pedra tomou forma, aflorando o artista que havia dentro do então jovem Neuso. Além da casa, também tem as esculturas, muitas com formas inusitadas. A ideia é aguçar a imaginação de quem vê. Eu falo que meus trabalhos é como se eu olhasse para as nuvens, né? E eu deixo muito essa coisa de cada pessoa imagina o que pode ser, né? E por que não reproduzir o momento? Seu Neuso enxerga o que os olhos comuns não conseguiriam ver. Essa escultura aqui foi um trabalho que foi feito com um visitante que chegou aqui. Eu acho que ele estava um pouco alterado, assim, né? E aí ficou por aqui, de repente abraçou essa raiz ali fora e caiu para trás com a raiz. De repente eu vi ele aqui, ó, o braço, o corpo aqui, né? Aí peguei essa raiz e comecei a cortar aqui. Ele ficou tanto tempo ali sentado que deu tempo de... Mas ele não sabia que era ele, não. Deu tempo de fazer o corpo e fazer a cabeça dele. Só que depois, eu mexendo nessa raiz aqui, eu vi que a cabeça dele estava aqui, ó. Já estava aí. E nem precisou de colocar aquela cabeça. Esse é ele. Estava todo escalavrado. Alguns trabalhos foram parar na maior mostra de arquitetura e decoração do país, a Casa Cor. A Casa Cor, por exemplo, assim, eu sempre, às vezes, eles me procuram para decorar, botar uma coisa em algum ambiente lá. Eu sempre estou de portas abertas aqui para todos, né? Estou divulgando meu trabalho e tudo, né? E como eu trabalho muito com madeiras que não dá bicho, né? Madeira de lei, assim, isso cria uma coisa muito forte, assim, né? Hoje, a Casa de Pedra virou um ponto turístico. Essa visitante trouxe os filhos para conhecer a exótica Casa de Pedra. A pequena Raquel ficou encantada e entrou na magia do lugar. Raquel, o que você viu aí nessa madeira aí atrás de você? É um passarinho. É? Como é que você percebeu? Que o bico é grande e tem as asas. Ah, e você gostou? Uhum. Achou bonito? Uhum. Eu falo que brinco de fazer, não estou preocupado se vai ficar bonito, se vai ficar feio, se vai ficar errado, se não vai. E vou fazendo. Gostaram? Não deixem de conhecer as maravilhas do Espírito Santo, de preferência aqui na sua TV Ambiental, a TV que te reconecta.